Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do nosso foguetão. E no dia de hoje, o episódio de hoje, na verdade, eu quero começar de uma forma diferente. O tema desse episódio é um tema muito importante para todo mundo, inclusive. Mas coincidentemente não, viu, Cardinho? Acredito que o universo está sempre conspirando para que coisas assim aconteçam. Esse episódio está sendo gravado no dia 17 de julho de 2024. O convidado de hoje, a gente já tentou gravar e muito mais por uma incompatibilidade de agenda minha, a gente desmarcou umas 2 vezes. Né? 1 vez, 2 vezes, sei lá. E a gente conseguiu gravar hoje. Estamos conseguindo gravar hoje no dia 17. E dia 17 de julho... Já? Já. É o aniversário do meu filho Guto. Meu segundo filho, meu caçulinha. E muito conectado com o episódio de hoje, eu queria usar esse canal para gravar um depoimento para ele. Na verdade, é para agradecer esse molequinho que está fazendo 3 anos de idade hoje. Confesso a vocês que eu tenho uma conexão com Deus um tanto quanto particular. Por quê? Eu não preciso de igreja para estar conectado com Deus. A relação que eu tenho com Deus é uma relação muito de amigo, de conselheiro, de um cara que está ali do meu lado. E durante a gestação de Guto, foi o momento que eu mais me conectei com esse meu amigo. Eu não sou um cara que gosta muito de pedir. Eu sou um cara que está sempre agradecendo. E aí, durante a gestação de Guto, eu pedi muito para esse meu amigo. Muito. Quando a gente fez as primeiras ultrassons de Guto, foi identificado que ele estava com alguns nódulozinhos em um dos rins. E um dos rins dele, acho que é o direito, ele estava atrofiando, e a previsão é que ele nasceria com um rim só. Até aí tudo bem. Você fica, quanto pai, você fica naquela agonia, né? Achando que tem algum problema e tal. E aí a gente foi fazendo o acompanhamento, foi fazendo a ultrassom, né? As outras ultrassons, e foi identificado que ele estava com um probleminha no cérebro. Era alguma coisa relacionada aos ventrílocos, sei lá. Tem um nomezinho desse. E a pressão intracraniana dele, de um lado estava maior, do outro estava mais pressionado, do outro menos pressionado. E ali a gente ligou um sinal de alerta. Eu não lembro do dia que eu senti tanto medo como no dia que aquela médica disse isso pra gente. E a partir desse dia eu comecei a pedir veementemente pela saúde do meu filho, para aquele meu amigo, para esse meu amigo. E aí tem um fato, um momento muito pesado assim da gestação de Guto, porque a gente começou a procurar especialistas e a gente foi para fazer um ultrassom com a médica especialista durante a pandemia e ela não deixou eu subir no consultório. Cris passou 4 horas fazendo ultrassom e eu passei 4 horas dentro do carro, acompanhando o ultrassom do meu filho pelo celular, através de uma ligação de vídeo. Aquilo ali foi tão difícil, porque eu continuava pedindo pela saúde do meu filho para esse meu amigo. Os médicos disseram que Guto provavelmente ia nascer com algum problema motor, com alguma deficiência por conta desse probleminha, né, que tinham identificado na cabecinha dele. Só que aí o que aconteceu? No final da gestação, esse probleminha sumiu. Tudo se normalizou. Guto nasceu com um rinzinho só. Às vezes a gente tira onda lá em casa. Monorrim, vem cá. E o Guto é o guri mais saudável que eu conheço na face da Terra. Ele tem uma inteligência motora fantástica. E aí, de novo, meus amigos e minhas amigas, coincidentemente, o universo, mais uma vez, está conspirando para que a gente esteja gravando o episódio de hoje, no dia do aniversário do meu filho, e um episódio tão importante, que é falar sobre o maior empreendimento que nós temos nesse mundo, que é a nossa própria vida. Roda a vinheta, Ricardinho.
E aí, doutor? Acho que esse aí a gente vai quebrar todos os algoritmos, né? Ultrapassamos aí todos os 3 primeiros minutos, né? Que o algoritmo diz que os 3 primeiros minutos o quê? Os 3 primeiros segundos que o algoritmo diz pra gente reter a atenção. E aí, turma? Esse é o Foguete Sem Ré. Nós somos muito verdadeiros. Nós fazemos tudo sem roteiro. É tudo sentindo a energia das coisas e permitindo que a energia das coisas flua. E antes de mais nada, como todo episódio da gente, na minha abertura, esqueci de dizer que o sentimento de um pai por um filho é a coisa mais forte que o homem pode sentir, mas nunca vai se comparar ao sentimento de uma mãe por um filho. Costumo dizer que você que não é pai, você que não é mãe, pega o sentimento que você tem pelo seu pai e sua mãe, multiplique por 1000. Não chega perto ao que você vai sentir pelo seu filho. Guto, meu filho, antes de mais nada, feliz aniversário. Seu pai é louco, alucinado por você. E como todos os episódios, Ricardinho Sá, como é que você está, meu irmão? Tô bem? Tô bem. Já tive uma conversa aqui com o nosso convidado e o que eu posso adiantar é que hoje a gente vai ter uma surra de aprendizado para lidar com a vida. É que eu posso dizer assim de antemão, é que do breve conversa que eu tive com o nosso convidado aqui, é que eu já posso dizer que eu tenho muita coisa a aprender sobre lidar com a vida, viu? Todos nós temos. E é justamente por isso que fiz questão de convidar esse cara, né? Esse bicho é primo de um grande amigo meu. E acabou se tornando um cara que eu tenho um carinho gigantesco. Eu costumo dizer que toda relação de amor, ela é muito conectada com um sentimento de admiração. E quando eu conheci a história desse cara, eu entendi 2 coisas na verdade. Que super-herói existe. E pra mim esse bicho é Wolverine. Certo? Super-herói existe. E entendi, meu amigo e minha amiga, que por mais que a gente tente entender, tente se colocar no lugar do outro, tente ser empático, a gente sempre vai ser incompetente nesse sentido. Porque a gente nunca vai entender de fato o lado do outro. O convidado de hoje, e é muito emblemático o tema desse episódio, vai ser o primeiro episódio que nós temos o tema decidido antes do episódio. Isso é bom. Tá? Isso é bom, né? Você não sabe a luta que é pra escolher um tema nesse eu mandei podcast. Mensagem pra Gabi. Na verdade, Gabi mandou mensagem pra mim hoje de manhã e eu perguntei, tem roteiro? Ela falou, não, é livre. Eu falei, tá bom. Empreendedores, o maior empreendimento da sua vida é a sua vida. Luquinhas, meu amigo, seja muito, muito, muito bem-vindo. Que satisfação estar aqui com você hoje. Muito obrigado, Brunão. Eu que agradeço. É uma honra inenarrável estar aqui nesse podcast. Eu diria que o mais famoso da cidade, na minha concepção. Eu sempre que vou fazer uma postagem no Instagram mais sentimental, eu falo alerta de lencinho. Então é um tema interessante porque Brunão já quebrou minhas pernas aqui no começo. Eu segurei aqui para não chorar, para não começar o podcast descabelado, né? Ser pai é o sonho da minha vida. E não é o sonho como eu vou realizar um dia. Acho que nada é por acaso, como você falou ainda há pouco. Só que eu já começo o podcast um pouquinho desestabilizado. Eu me chamo Lucas, para quem não conhece. Tenho 30 anos. Lido com câncer desde os 19. Estou no 3º. Mas dessa vez é o 3º e último. Não tenho o próximo, não. É isso. Luquinhas, minha primeira pergunta para você é o seguinte. Vamos Quem lá. é Lucas sem dizer o que Lucas faz? Boa pergunta. Acho que todo mundo é único. Seja uma pessoa com irmão gêmeo, ela é única. É verdade. A gente está aqui para evoluir, para ensinar. Então, eu sou uma pessoa que ama viver, acima de qualquer coisa. Eu luto muito para viver.
Eu sempre tento levar isso a um tom leve. Dificilmente eu posto coisas ruins no meu Instagram voltada para minha saúde. E tem muita coisa ruim. As pessoas às vezes me perguntam se é fake, se realmente é isso que eu vivo. Acredita, é verdade. Tem pessoas que perguntam. Mentira, pô. Verdade. Porque eu sempre tento transmitir a parte boa, sabe? Porque a nossa sociedade, ela lida com o câncer como se fosse uma condenação de morte. E não é bem isso. É um tanto quanto difícil. Mas a vida segue. Eu escolhi viver, então eu tenho que passar pelo bônus futuramente, mas pelo ônus no presente. Você escolheu fazer um Ironman no final do ano, correto? Você precisa viver o ônus de acordar cedo, de ter que seguir uma alimentação para você conseguir treinar, mas você vai sentir o bônus lá na frente quando você chegar na linha de chegada do Ironman. E é mais ou menos isso que eu vivo com minha saúde. Acho que o esporte ele me ensinou muito. Que você tem que ser resiliente em tudo na vida que você faz. Seja trabalho, seja família, seja sua saúde, seja o esporte. Seja educar um filho, você requer resiliência. Então, acho que se você perguntasse quem é o Lucas é uma pessoa que ama viver. Eu já fui criticado muito na minha vida por um tempo. O câncer, ele me pegou muito novo. Eu tinha 19 anos quando eu descobri o primeiro. E aí, quando eu entrei em remissão do primeiro, remissão é o período que se considera como curado, entre aspas, antes dos 5 anos, que aí realmente você considera como definitivo. Certo. E aí eu saí do primeiro câncer e falei, eu tenho que viver. É no seu dia de amanhã e eu tenho que viver cada dia como se fosse o último. Quanto tempo de tratamento o primeiro? Vamos lá, o primeiro eu fiz 16 ciclos de quimioterapia, foi de outubro de 2013 a maio de 2014. Certo. Então foram mais ou menos aí 7 meses de tratamento. A medicina evoluiu muito de lá para cá. Fazem 11 anos, desde a primeira quimioterapia e assim, os remédios. Alguns primitivos continuam mesmo, mas hoje em dia tem medicamentos, tem tratamentos muito modernos em relação a 11 anos atrás. O primeiro foi onde? Todos os 3 são linfoma de Hodgkin. Eu estava falando com o Ricardo ainda há pouco. Digamos que meu corpo produz defesa demais e elas começam a se combater. Não é no órgão, é no sangue, entre aspas, mas precisamente no sistema linfático, que é o sistema responsável pela defesa do seu corpo. Uhum. E aí eu fiz de 2013 a 2014, eu tinha 19 anos na época. Entrei em remissão com 20 anos e eu falei que eu tenho que viver. Por muito tempo eu fui muito irresponsável com minha vida, porque eu era novo, sabe? E aí você tem uma ganância de viver que eu não me arrependo, mas se eu voltasse atrás no tempo, eu faria muita coisa diferente. E aí você está falando de curtição, de resenha, Sim. Por muitas vezes eu fui irresponsável. E aí hoje eu tenho um lema muito forte na minha vida. Ao invés de viver cada dia como se fosse o último, eu vivo cada dia como se fosse único. E aí a chave da sua vida muda, porque, veja, você pode viver aquele dia novamente. Talvez você não viva. E talvez uma pessoa saudável também não viva. Uma viagem, um momento com seus amigos, às vezes você vai reunir, mas vai faltar um amigo. Às vezes você vai ter um almoço com seu filho, mas vai faltar um filho, vai faltar sua mulher. Então, cada momento ele é único na sua vida, mas ele não é o último. Então, acho que a chave mudou daí em diante. É a maturidade que o câncer me causou também absurda. Não considero minha cabeça de 30 anos mais. Eu tô brincando que eu tô virando autista. Porque cada vez mais eu fico mais recluso. Acho que o câncer ele muda muito sua visão de vida. A gente vai chegar lá, mas 2021, quando eu saí do hospital, depois de ter feito um transplante, que eu olhei para o céu, eu chorei. E olha que para chorar é difícil. Eu chorei porque eu não sabia se eu ia ver o céu novamente. E aí você aprende a dar valor a olhar para o céu. E é uma besteira. Só que o céu é lindo e quando a gente para analisar o céu, ele é realmente muito bonito. Então,
num processo de aprendizado muito grande devido ao câncer, e eu sou muito grato a ele. Eu não tenho câncer, fato, ponto. Eu não tenho câncer. Eu estou com câncer. Ele vai passar. E vai ficar no meu passado, sabe? Ele não vai carregar, vai comigo pro resto da vida. É só uma fase da minha vida e tudo passa. A vida é feita de fases. Ô, Lucas, me diz uma coisa. Só pra situar nossa audiência que está nos assistindo ou nos ouvindo. Quando eu conheci Lucas, através do primo dele, um grande amigo meu, Neto, um beijo, Neto, te amo, tamo junto. Zé do Walter. Zé do Walter. Um queridíssimo. E aí a gente tava em alguma balada, em alguma coisa, velho. E aí você tava com o Neto. Obviamente que vocês estão vendo o Lucas sentado. O Lucas deve ter quase 2 metros de altura. Tem 1,84 m. 1,84 m, só que Lucas é forte, rasgado, divididão e tal. E aí eu vi aquele rapagão, aquele galegão altão, o bicho bonito da peste, velho. E aí Neto fez, bicho, você precisa conhecer a história dele. Aí a gente tava numa balada, acho que foi Campina Grande até. Acho que foi. E aí Neto fez, velho, a história dele. 30 segundos, eu fiz, sério? E Lucas, grandão, bonitão, galegão, não sei o quê, do olho verde, todo forte. Eu fiz, esse bicho passou por 2 cânceres, curtindo a vida, não sei o que e tal. E aí eu comecei a acompanhar Lucas, e Lucas, ele, primeiro de tudo, o que mais me surpreendeu foi a resiliência, a naturalidade como ele lida com isso, e o esporte. Você entra no Instagram de Lucas, no perfil dele lá do Instagram, cara, ele corre, ele pedala, ele nada, ele crossfit, e malha, e não sei o que. Beach tênis. Eu fui, meu irmão, aí foi aí que eu comecei a chamar ele de Wolverine. E aí foi justamente por isso, por entender esse olhar de mundo que Lucas tem, mesmo sendo tão novo, que aí eu fiz questão de fazer esse convite para ele participar desse episódio. Lucas, me diz uma coisa. E aí você descobriu o câncer ali com 19 anos, com 7 meses, 8 meses, passou pelo tratamento e aí você fez um transplante, foi isso? Eu queria entender essa linha do tempo, assim. Tá, vamos lá. Eu terminei o tratamento, o primeiro em 2014, e aí no início você faz exames a cada 3 meses, com o passar do tempo a cada 6, com o passar do tempo a cada 1 ano. Certo. 2015, 1 ano após o término do tratamento, fui fazer exames de rotina, e aí o médico daqui de Aracaju falou, seu câncer voltou. Falei, porra, foi mesmo? Ele falou, mesmo. Falei, beleza. Quanto tempo depois? 1 ano. 1 ano depois, certo. 2015. Falei, beleza. Ele falou, olha, você vai ter que fazer um transplante autólogo de medula. Falei, tá, explica mais um pouquinho. Ele falou, então, a gente vai fazer quimioterapias muito fortes, depois a gente faz quimioterapias ainda mais fortes, e você recebe sua medula novamente. Falei, caralho, isso é forte mesmo. Porque é forte e depois mais forte. Falei, faz o seguinte, me dá uma lista aí dos 3 médicos do Brasil, não que tem mais nome, mas que são mais experientes. Eu queria ouvir uma segunda opinião. E eu fui para São Paulo, passei por 2 equipes diferentes. Escolhi uma das 2 para seguir em frente. E aí eu internei, entrei no centro cirúrgico, fiz 2 pequenas cirurgias, fiz muitos exames. E aí, quando eu estava saindo do hospital, a médica olhou para mim e falou, eu vi que você é uma pessoa com muita fé. Eu falei, eu tenho muita fé. Ela falou que eu iria sair do hospital com 99,9% de chance de estar com câncer e 0,01% de chance de não estar com câncer. Quando foi uma semana depois, ela me ligou e falou, olha, lembra daquele 0,01? Eu falei, sim, lembro. Ela, então, viraram 100%. Seu exame ele deu um falso positivo, você não está com câncer. Pode agradecer, agradeça a Deus, primeiramente, que eu vi que você é uma pessoa muito grata. E se alguém te perguntar se você já ganhou na Mega Sena, você pode falar que já, porque isso é muito raro de acontecer. Comemorei muito. E eu digo que para você vencer o câncer, você precisa de 2 coisas. Só 2 coisas. Fé e pensamento positivo. O resto ajuda, mas os 2 pilares para você vencer o câncer são esses.
Depois de 5 anos... Você passou quanto tempo em São Paulo? Isso você tá falando da segunda vez? Da primeira vez. Da primeira vez, certo. Do falso positivo. Ah, ok, beleza. Eu passei uma semana internado, mais ou menos. Fazendo um exame, cirurgia, Isso exame. para a segunda vez? Não, no falso positivo, em 2015. Ah, ok, certo, ok. Beleza. 2019 eu fiquei curado, depois dos 5 anos. 2020, no final de 2020, pandemia, fazendo exame de rotina, surgiram os nódulos estranhos e os médicos falaram, a gente precisa investigar um pouquinho mais isso. Eu falei, tá bem. Era pandemia, eu tive que esperar um pouquinho, a gente foi para São Paulo em fevereiro, isso era mais ou menos novembro. Quando você fala a gente quem? Eu nunca tô só. Minha família, meus amigos, São Miguel Arcanjo. Então, eu nunca tô só. Eu sei que é uma batalha, eu nunca tô só. Isso é fato. Por isso que eu falo a gente. Mas quando você foi, quem foi com você mesmo? Meu pai. Meu pai foi comigo. Depois minha mãe me acompanhou na época do transplante. E aí, o transplante, o que é que a gente fala sobre transplante? Você fez o transplante em 2020? 21, certo. Eu descobri nódulos no final de 2020. 2021? Foi? A gente se conheceu quando? 2022. Em Campina Grande. Beleza, certo. Vá. Conectei, vá. E aí eu fui para São Paulo em fevereiro, fiz exames. E aí os médicos falaram, realmente voltou, a gente vai ter que fazer o transplante dessa vez e não tem para onde correr. O transplante que era para ter feito em 2015, certo. Que não era necessário na época, porque eu não estava com câncer. Em 2021 foi necessário porque dessa vez sim, eu estava com câncer. Eu fiz 3 quimioterapias que duravam 3 dias internado. Eu internava numa quinta no final da noite ou na sexta de manhã e saía do hospital no domingo. Quimioterapia rolando o tempo todo. Pau. Eu brincava que era chumbo, chumbo grosso. Quando você fala pau, você tá querendo falar... Uma paulada mesmo, uma pancada grande. Porque, realmente é muito forte. Os colaterais dessa quimioterapia eram muito fortes. Só que piora. Eu fiz 3 quimioterapias dessa. E aí o câncer ele reduziu bastante, porque você tem que ir para o transplante com muito pouco ou sem nada de câncer. Eu fiz 3 quimioterapias e o meu corpo ele reage muito bem à quimioterapia. Diga aí, Ricardinho. É um tanque. É um tanque, pô. Não, veja. E a confiança do cara de estar em público, né? E dando esse relato. Não, meu corpo reage muito bem à quimioterapia. É porque assim, Bruno, veja, na minha cabeça vai dar certo. Eu sei, pô. É isso que eu quero extrair para dar de exemplo para as pessoas. Não tem outra possibilidade. Até porque, vamos ser sinceros, se der errado eu não vou estar aqui para saber que deu. Isso é verdade. Então, assim, a gente tem que parar de romantizar as coisas. Pô, é legal você acordar 4 da manhã e correr. Você levanta da cama puta, eu tenho certeza disso. Eu corria de manhã, de madrugada. Eu pedalava de madrugada. Até você levantar da cama... Nossa Senhora. Depois que você levanta e que você treina, você fala, que bom que eu vim. E a sensação é a mesma durante a quimioterapia. Você vai pra quimioterapia... Não é legal, vou ficar lascado. Vou, mas eu tenho que passar por isso. Você não vai fazer o Ironman sem treinar. Eu não vou ficar curado sem quimioterapia. Simples. Acho que a gente vive numa sociedade frágil. Ponto. Acho que os pais das pessoas com uma faixa etária equivalente à minha sofreram bastante e tentaram dar o máximo de conforto para os filhos. Meus pais também tentaram dar o máximo de conforto para mim. Só que eles souberam me dizer não. E a vida é feita de frustração. Quem sabe lidar com melhor frustração é um bom pai. Quem sabe lidar com frustração é um bom marido, ou uma boa esposa, ou uma boa mãe. Empresa, você tem que saber lidar com frustração, porque você vai ter momentos difíceis na empresa. Quem sabe você vai falir. Mas você tem que ter a resiliência, a fé e o pensamento positivo que vai dar. Você abre uma empresa pensando que vai dar errado, ela é tendenciosa a falir. Posso estar enganado, mas até hoje, todos os casos que eu vi de
tendência de pensamento negativo, as coisas vão dar errado. Você tem que pensar positivo. Então, assim, sendo bem franco, na minha cabeça só vai dar certo. Não tem outra possibilidade. Medo eu tenho, sou ser humano. Parece que eu sou uma máquina, mas não sou, não. Então, assim, eu sei que não é um colônia de férias o que eu vou passar pela frente. E vamos chegar lá. Mas só vai dar certo. Não tem outra alternativa. É isso e acabou. Você passou por 3 internações. Eu passei por 3 internações. Meu câncer ele reduziu absurdamente. Eu colhi minha própria medula. Ela foi congelada no nitrogênio. Eu fiz 7 dias e aí eu internei pro transplante. Deixa eu fazer uma pergunta que talvez seja meio ignorante. Você tirou a medula, Sim, congelou, sim, fez um tratamento, sim. aí tipo, como limpou o corpo e botou a medula de volta? É porque na verdade é assim. É isso mesmo? Não olhe pra mim não, Bruno. Essa parte aí, eu tô que nem você. Eu tô esperando ele explicar também. O transplante é a parte boa. A gente falar o transplante é pesado. Na verdade, não. O transplante é a parte boa. O ruim é o que antecede o transplante. Porque, assim, eu fiz as 3 quimioterapias para combater o câncer. Certo. Quando você... E aí eu internei, colhi a medula, saí do hospital para ter uns dias até minha medula... Até começar o tratamento e a internação para o transplante em si. Digamos que a medula é só um pré, mas não faz parte propriamente dito do transplante. Colhi minha medula, como é a colheita da medula? É basicamente uma máquina de hemodiálise. O seu sangue sai, a medula é separada numa bolsinha, como se fosse uma bolsa de sangue, e depois ela retorna novamente para o seu corpo. E aí você passa pela máquina da hemodiálise, entenda-se, uma máquina parecida com a máquina da hemodiálise. É um tratamento bem tranquilo, tipo assim, o sangue sai do seu corpo, passa pela máquina, separa a medula óssea e o sangue volta para o seu corpo. A gente interna novamente para o transplante, e aí essa é a parte chata. Você faz 7 dias seguidos de quimioterapia para destruir a sua medula. E são 7 dias bem chatinhos, com efeitos colaterais bem chatinhos também. E aí no 8º dia você injeta a sua medula como se fosse um soro na veia. A medula que saiu, ela retorna para o seu corpo como se fosse uma bolsa de sangue para o seu corpo novamente. E aí até a medula pegar, que no meu caso foram 9 dias, os efeitos colaterais são bem chatinhos. O que você fala de bem chatinhos na prática? O que é que acontece? 10 dias sem comer. Eu comia um mini pão de manhã com manteiga, queijo e presunto e um café. E não comia mais nada durante o dia todo porque você está altamente enjoado. Então você não aguenta comer. Aí eu comia o pão de manhã e de madrugada eu tomava vitaminas na veia para segurar a onda. Foram assim por 10 dias, porque eu realmente não conseguia comer. O cheiro de qualquer coisa de comida me fazia passar mal. Tanto que quem estava no meu quarto durante o transplante comia fora, porque eu não conseguia sentir o cheiro de comida. Quem é médico e vai ver esse podcast, tem noção, meus linfócitos estavam em 100. O normal é a partir de 1000. Então, eu realmente não tinha defesa. Pra você ter noção, meu pai espirrou durante o meu transplante de máscara. Ele teve que sair do meu quarto e não voltar mais. E aí minha mãe entrou pro transplante para me acompanhar. Porque realmente você fica zerado de defesa. Seu corpo, ele realmente reseta. É a palavra certa pro transplante. Eu fiquei 21 dias internado. Quando eu saí, foi quando eu vi o céu novamente. E agradeci muito a Deus por ver o céu. E acho que o câncer ele ensina muito isso. A você dar valor a pequenas coisas. Um abraço, um beijo, um cafuné. Eu sou fã de um cafuné. Malino, Ricardinho, malino. Porra, diga aí, velho. O cara vem gravar episódio, eu sou fã de cafuné, e dá uma risadinha, aí é malino. Não, mas você faz um cafuné no seu filho, não. É verdade.
Café é bom, né, Ricardinho? É bom. Eu volto para Aracaju 15 dias depois do meu transplante, meu corpo já estava muito bem. Eu entrei no 9 de julho e fui a pessoa mais forte a fazer o tratamento no 9 de julho. Então, assim, eu sempre fiz esporte desde novo. E eu tenho essa consciência que se você tá com seu corpo muito bem preparado, seja para o que for, você vai enfrentar muito mais tranquilo ou os efeitos colaterais serão menores. Tenho a plena convicção disso porque eu vivi na pele, literalmente. Então, 15 dias depois do transplante, eu tava bem. Tipo, bem. Acho que 3 meses depois eu já estava na academia, voltei a malhar, com pesos de fisioterapia, mas voltei. E eu acho que tem muito isso em mente, que você tem que respeitar o processo. Eu já peguei altas cargas no CrossFit, voltei pro CrossFit, eu pegava cargas leves, e tudo bem. Acho que... Respeitar o processo. A gente vê no Instagram, que você posta lá sua melhor pose, seu melhor peso, mas não, é um processo. Até você chegar na sua melhor forma, houve um patamar que você teve que ir num patamar por vez, até chegar no patamar que você postou e que as pessoas acham que caiu do céu. E não, tem um processozinho. E é engraçado porque qual é a melhor forma? Em que sentido? Qual é a melhor fase? Sim, né? Porque, veja, eu posso achar que estou na minha melhor forma. Mas se eu continuar treinando, exemplo, qualquer pessoa, continuar treinando, a melhor forma vai ser a próxima. Depois a próxima, depois a próxima. Obviamente, sei lá, pega um atleta de alto desempenho, ele tem aquele período que ele atingiu o ápice ali da carreira, né? E depois ele teve até a própria idade do atleta, etc. Obviamente que tem uns extraterrestres no mundo, tipo o Ronaldo Fenômeno, que o cara no ápice... O cara teve 2 ápices na carreira, né? Isso é muito... E tudo novo. Muito difícil. Né? Isso é muito difícil. E isso serve para qualquer coisa, né? Você está no seu melhor desempenho no seu negócio. Se você continua melhorando, seu melhor desempenho pode ser o próximo passo e por aí vai. Né? E se a gente levar isso para o esporte, é muito fácil. Se você tiver forte de academia, musculoso, e você vai para o triatlo, você não está na sua melhor fase. Exatamente. Simples. Antes de você chegar, eu estava conversando com o Ricardo que a gente tem que respeitar o nosso processo. Talvez o que é melhor para mim não é o melhor para você e tudo bem. A gente precisa aceitar a individualidade do outro, a individualidade do próximo e saber respeitar que o que é melhor para você talvez não seja o melhor para mim e tudo bem. Voltei para Aracaju, 3 meses eu já estava na academia. Entrei no beach tênis, mas o beach tênis pra mim era muito maçante. Tipo, a galera me via treinando bem, me via treinando, eu não conseguia exercer um bom rendimento no beach tênis, porque a imunoterapia que eu fazia na época me fazia cansar muito. Eu voltei para Aracaju... Tipo cardio. Cardio. Minha saturação até hoje, o normal é 93. Se um médico ver, vai achar estranho, obviamente. E aí, consequentemente, em virtude da saturação e função do tratamento que eu fazia, eu cansava bastante. Em novembro, os médicos falaram: Lucas, vamos fazer o seguinte, vamos entrar com a imunoterapia para evitar que seu câncer volte. Falei, tá bom, vamos lá. Comecei a imunoterapia em novembro. E aí foi quando a gente se conheceu lá em Campina Grande, Sim. Em junho de 2022. Naquela época, eu estava fazendo exames porque os médicos estavam achando que o câncer tinha voltado. Até então estava zerado depois do transplante. Eu estava em remissão. Eu voltei de Campina Grande e aí voltei com o resultado que o câncer tinha voltado realmente. Eu estava fazendo uma imunoterapia chamada Brentuximab. Eu mudei a imunoterapia para Nivolumab. E aí os médicos falaram, veja, vamos ver se a Nivolumab resolve o câncer e você não precisa fazer o transplante. Mas caso ela não resolva, você vai ter que fazer um transplante. Só que dessa vez não vai ser mais autólogo, vai ser alogênico. A diferença, o autólogo é sua própria medula, o alogênico é a medula de outra pessoa.
eu fiz 27 ciclos da Nivolumab. Já fiz um bocadinho de quimioterapia e imunoterapia na minha vida. Mas se você for me acompanhar, o sorriso é do início até a maior parte da imunoterapia ou da quimioterapia, porque que bom que eu estou tendo a oportunidade de fazer a quimioterapia ou a imunoterapia. Quantas pessoas queriam estar fazendo o tratamento e não podem? Então acho que é isso, é olhar o copo ele meio cheio ao invés de meio vazio. Voltei de Campina Grande, o câncer piorou, eu mudei o tratamento. E aí, em fevereiro desse ano, os exames, eles deram uma melhorada. E aí, Desse ano já? Desse ano já. Eu estava fazendo essa imunoterapia desde julho de 2022. Em fevereiro, os exames deram uma melhorada. E agora em maio eles deram uma piorada. Os médicos, eu sempre peço para que eles sejam muito claros e muito francos comigo. Brinco inclusive que gosto de trabalhar com números. Pela minha formação de ser na engenharia, eu lido bem com números. Então eu peço sempre que seja de 0 a 10 ou em porcentagens para que eu consiga assimilar melhor. Uhum. Taxa de sucesso, taxa de mortalidade de 0 a 10. Então, eu sempre peço para que seja feita em numeral. Uhum. E aí, minha equipe chegou e falou, o tratamento vai ter que mudar. E vai mudar radicalmente. Eu fazia imunoterapia. Eu mudei para quimioterapia branca, junto com quimioterapia vermelha, junto com imunoterapia. Eu estou fazendo as 3 ao mesmo tempo, no mesmo dia. Quem já acompanhou alguém com câncer, ela geralmente faz ou a imunoterapia branca, ou a quimioterapia branca, ou a quimioterapia vermelha, ou a imunoterapia. Eu estou fazendo as 3 no momento ao mesmo tempo. É bem puxadinho. E aí, Ricardo falou, nem parece que você está fazendo tratamento, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que agradecer. Pô, que bom que eu posso levantar da cama, que bom que eu posso vir aqui no podcast e gravar esse podcast com vocês, que bom que eu posso sair, comer, enfim, que bom que eu tô vivo. Eu costumo falar sempre, a gente tá vivo, a gente tem que agradecer. É a questão do copo meio cheio. E aí, sobre esse tratamento atual. Eu fiz 2 ciclos de quimioterapia. Vou fazer mais um ciclo. Eu devo estar indo para São Paulo no começo do próximo mês, fazer exames e passar pela equipe médica para a gente organizar o transplante, dessa vez halogênico. Uhum. Eu não sei ainda quem vai ser o doador, se vai ser um dos meus 2 irmãos ou a minha irmã. Os médicos eles estão analisando. E aí eu vou para o transplante provavelmente em setembro ou outubro. Esse transplante ele não faz aqui. Eu vou fazer lá em São Paulo. Queria poder fazer em Salvador, mas minha equipe recomendou fazer lá em São Paulo. Acho que Salvador seria muito bom por estar do lado de casa, eu conseguiria vir mais vezes. A questão desse transplante que pega muito pra mim. Eu sou muito amigueiro, como você sabe, e você tem que ficar um tempinho isolado, entre 6 meses a 1 ano. 6 meses total isolado, a partir dos 6 meses parcialmente isolado. Então eu vou dar um tempo do sarau. Esse é o Luquinha que eu conheço. Eu olhando fixamente pra ele aqui, ele solta uma chega e me desmonta. Luquinha. E como é? Quando você fala isolado, o que é? Isolado. No seu quarto e pronto, tudo fechado. Pessoa, para ter contato comigo, ela vai ter que fazer um exame chamado painel viral e estar comigo de máscara. Ela faz o exame para ver se não tem vírus ou bactéria nela para poder me passar. Mesmo assim, ela vai ter que usar máscara para estar comigo. Aí monta uma estrutura em casa, Lucas. Na verdade, você consegue ter a sua estrutura normal de sua casa, mas para ter contato com alguém só com máscara. Durante 6 meses. E a turma da sua casa? Você mora com quem hoje? Hoje eu moro com meu pai, minha madrasta, e tem minha secretária Terezinha, que é uma querida.
E aí, basicamente, vai ter que se adequar ao momento. Tipo assim, evitar lugares com aglomeração, sempre de máscara, meio que seguir meu ritmo. Vai estar no meu barco, vai ter que Aham. seguir as regras do barco, digamos assim. Muito provavelmente os 6 primeiros meses eu passo lá em São Paulo. E aí eu venha pra cá na parte do semi-isolado. E aí seja muito mais tranquilo. Aham. Essa parte do isolamento total, a gente está analisando quem vai ficar lá comigo, como é que vai ser a logística ainda. E é uma coisa que eu sempre faço muito. Vamos viver a dor de hoje. Deixa acabar as quimioterapias de hoje, que aí a gente começa a pensar na dor do transplante. A gente começa a se organizar para o transplante. Não tem por que eu viver a dor do transplante agora, se eu não vou fazer o transplante agora. Eu acho que a gente... Cada dia com sua agonia, já diria Davi Barreto. Sim, é um lema muito forte. Cada dia com sua agonia. Porque não é uma dor simples, não é uma dor fácil. E por que então sentir duas dores? Porque a gente não pode fracionar a dor, sentir a dor de hoje, e na dor do transplante sentir a dor do transplante. E a dor que eu falo é a dor mental. Como foi? E, Lucas, velho, como é que essa... Eu vejo assim, me desculpa o termo, mas essa loucura com o esporte, bicho. Porque o que mais me impressionou nessa história toda foi, desde que a gente se conheceu, eu comecei a conviver com você, né? Vendo quanto que você pratica esporte, quanto esporte de alto desempenho, pô. Saca? A corrida, a bicicleta, a natação. O que é isso, assim, velho? O que é que acontece dentro do seu corpo pra você? Ou melhor, que conexão você faz com isso, disso tudo que você passou com a vida e essa conexão com o esporte? Como você replicar isso? Assim, vamos ser justos. Uma pessoa que olha, né? Não é possível. Esse câncer desse bicho é fake, né? Por isso, perdoe quem pergunta, né? Mas, cara, é difícil, assim. Que confusão é essa? Que conexão é essa que você faz, velho? Vamos lá, eu não tenho câncer. Esse é o primeiro ponto. Eu estou com Perfeito. câncer. Sensacional. Ele faz parte de mim temporariamente, mas eu não vou carregar ele comigo pro resto da minha vida. Até porque se vier a parte ruim, eu não vou saber. Então, na minha cabeça, ele vai ficar comigo só por um tempo. O esporte, ele começou comigo quando eu era adolescente. Eu tive um segundo pai, que foi meu treinador de basquete, Giovanni, lá do CCPA. Giovanni me ensinou muito, sem perceber. E o esporte, ele ensina muito. Eu sou muito fã do esporte. É pena que o esporte no nosso país ele não é valorizado. Não é tão, não. Ele não é valorizado. Verdade. Quem é atleta tem que ralar muito para conseguir um mínimo patrocínio, conseguir sobreviver. É complicado. E aí nunca cogitei ser atleta, não. Eu sempre treinei basquete na minha adolescência, até o início da fase adulta. Até que comecei a jogar depois do colégio e eu só me machucava. Eu falei, não dá, porque tem que trabalhar, tem que ir pra faculdade, não dá pra ficar brincando de se machucar. E aí eu parei o basquete. Entrei pro CrossFit, e aí eu era um mini atleta de CrossFit, porque eu não tinha o desempenho de um atleta profissional, mas tentava seguir a vida de um nível de atleta amador. Eu fiz CrossFit até 2020. E aí eu saí do CrossFit e fui pra academia. Foi quando eu descobri o segundo câncer, lá em 2020. Quando eu retornei em 2021 para Aracaju, eu voltei pra academia novamente. E junto com o beach tênis. Só que o cardio, ele pesava muito pra mim na época. Até que eu falei, veja, é muito limitante pra mim. Eu gosto de competir. A competição, ela soa muito forte em mim. Eu acho que a gente aprende muito com a competição a perder, a ganhar, a respeitar o próximo, admirar e parabenizar o próximo também. Não é porque você perde que você é pior. Às vezes você só não estava no dia bom e tudo bem. E aí eu migrei do beach tênis pro triatlo. O triatlo ensina muito. Muito. A maior competição do triatlo é com você mesmo. Assim como o CrossFit.
você compete com você para levantar da cama todos os dias. Então, o triatlo me ensinou muito. Era muito desgastante para mim por conta do tratamento. Eu fazia imunoterapia, então... Mas você forçava o esporte presente na sua vida. Sim. E por mais desgastante que fosse, eu sabia que eu tinha que treinar. Eu tinha que preparar meu corpo e meu mental. Por muito tempo, eu usei o esporte como terapia. Até que um psicólogo que me acompanha falou, veja, o esporte, ele não é terapia, ele é terapêutico. Terapia, não. Falei, não, tudo bem. E acho que eu entendi o que ele quis dizer. Eu não entendi, não. Ele não é remédio. Entendeu, Gani? Ele não é remédio. Assim, digamos assim, na íntegra não, mas eu peguei pelo menos uma rabiola do conceito. Ele não é remédio. É você que se molda a ele te ajudar. Talvez seja um placebo. Mas para mim funciona muito bem. Muito. Eu não consigo meditar. Já tentei muito, mas eu não consigo meditar. E eu brinco que eu medito durante a atividade física, seja na academia, seja pedalando, seja correndo ou nadando. Mas eu tenho esse poder de me concentrar, de... Eu não cheguei no nível de conseguir meditar na corrida e na natação e no pedal, não. Agora, na corrida, eu já consegui, velho. Você tá aqui, sei lá, 4 quilômetros, sua cabeça você começa... Quando você olha, tá, porra, 8. Isso já tem acontecido comigo, assim. Minha meditação é ouvindo Metallica. E muitas pessoas não vão conseguir entender. Pois é. E é isso, é cada um respeitar a individualidade do outro. Exatamente. Eu não consigo. Tanto que eu estou balançando a cadeira aqui porque eu sou muito do movimento. Uhum. Então, eu preciso do movimento. Está sendo uma fase um pouquinho complicada porque meu corpo, no momento, ele não aguenta treinar. E faz parte do processo e tudo bem. Não é legal, mas você tem que fazer isso. Não é legal, como eu falei, não é legal você levantar da cama às 4 da manhã, mas você tem que levantar. Acho que a gente tem que ser adulto e maduro para fazer coisas que a gente acha que é necessário, mesmo sem gostar. Você acha que você tem quantos anos hoje, bicho? Fisicamente ou mentalmente? Mentalmente. Mentalmente eu devo ter uns 40 anos, eu tô um senhorzinho. Pô, obrigado. Tem uns 40 anos, tô um senhorzinho, né, Ricardinho Sá? Ou seja, essas meideixas brancas que não deixam mentir, tô lascado, né, meu irmão? E você ainda vai fazer 40, tem esse Ainda vou detalhe. fazer 40, sendo um Iron Man, papai. A pode questão é escrever. que ele tá se sentindo com 40 já, né? Tá nada. Eu não tô nada, tô me sentindo com 22, fácil. Tá nada, você é um menino. Fácil, Peter Pan lindo. Oxê, Cheirando a leite. esqueça. Eu não tenho 30 anos de fisionomia. Pra mim eu tenho uns 25, 20 anos. Ô, Lucas, velho. Então tem quanto tempo aí, Ricardinho? Não marquei não. Temos mais 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Uou. Aquilo que eu falei no início do podcast, né, de começar a ver a vida de uma outra forma, né? Lembra que ele falou que muitas pessoas encaram o diagnóstico de câncer como uma sentença de morte? Sim. Ele prova que é totalmente ao contrário, né? Como ele falou, né? Eu vejo o meu câncer como sendo algo que eu estou passando por ele, não que eu sou o câncer, digamos assim, né? Eu não tenho câncer. Como é que... Eu não tenho câncer, eu estou com câncer. Perfeito. Perfeito. E é isso, né? Isso é uma maturidade, um brilhantismo, assim. Lucas, bicho, me diz uma coisa, no finalzinho do episódio. Eu acho que a grande pergunta é: o que é a vida pra você, bicho? O que é a vida? Por que estamos aqui? O que é isso tudo que a gente tá passando? Eu acho que a vida é uma escola diária. E quando eu falo uma escola diária é porque você tem que viver o hoje como se fosse único. Você está aqui para aprender e para evoluir. Quando você falou do seu filho, realmente é algo que toca muito em mim. Eu tenho espermatozoides congelados para 11 filhos. Eu não quero ter 11 filhos, tá? É só por precaução. Porque realmente é o sonho da minha vida. Então, tipo, eu não quero ser pai, eu vou ser pai. Por muito tempo eu quis ser pai, hoje eu quero ter uma família. Eu acho que o significado dele mudou um pouco para mim. Porque por ser pai eu já teria sido, mas eu quero construir uma família. E aí não é qualquer pessoa que preenche o lugar.
Então, eu vivo muito hoje, de estar perto da minha família, de estar perto dos meus amigos. Desde muito novo, meu pai falou, veja, se eu tivesse a sua idade, eu iria embora do Brasil. Eu faria faculdade fora, então pós-faculdade eu iria morar fora. Só que eu nunca tive vontade de morar fora de Aracaju, porque eu sou apaixonado por essa cidade. Tipo assim, se você falar, Lucas, você já pensou em ir embora de Aracaju? Não. Se tivesse que ir, eu iria, mas... Não, a minha pretensão não é sair de Aracaju. Meus amigos, eles fazem papel de família na minha vida. Então, quem é meu amigo sabe o devido valor que eu dou a essa pessoa. Dificilmente você vai me encontrar triste, porque acho que eu sei o valor da vida. Eu sei o quanto custa viver, o quanto eu lutei para estar vivo. Já tiveram algumas noites que eu fui dormir sem saber se eu acordava. É pesado. E aí você agradece. Porque não é você que controla. Quando você falou do seu filho, você falou que pediu muito para ele nascer. E por muito tempo eu pedi para não morrer. Até que eu aprendi que a gente não controla isso. Quem controla é o nosso amigão lá de cima. É verdade. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Durante o transplante, por muitos momentos, eu falei, aguenta, tá acabando. E pra mim é muito como uma corrida. No final da corrida você não aguenta mais. E aí você fala, aguenta, só mais 1 quilômetro, só mais um, só mais um. E quando você vê, você passa por aquilo. Como eu falei, não é fácil. Mas você tem que fazer, cara. É isso. Ou foi o que eu falei pra Ricardo, abre mão e entra com cuidado paliativo. Uhum. Mas eu escolhi viver. Tenho meus momentos de fraqueza. Eu pareço Wolverine, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa que me cuido bastante, esteticamente falando. Mas no momento, zero estética. Acho que faz parte do processo. Quando você faz uma maratona, você tem que perder bastante peso. E dane-se o peso. Você vai lá e vai ficar magro para poder fazer sua maratona. E é meio que isso o transplante, sabe? Tem que fazer, vai fazer. Vamos deixar de romantizar, sabe? Nem na vida a gente não faz tudo que a gente quer, não. A gente faz o que é preciso fazer. O transplante não é legal. Eu estava conversando com o meu médico agora, segunda-feira, lá de São Paulo. Ele falou, veja, você é um pouquinho menos pesado do que você está imaginando. Mas não é uma colônia de férias. Você não vai para o salão de beleza, não. Minha mãe que me acompanhou a maior parte do meu transplante. E assim, serviu. Você falou ainda há pouco no início do podcast sobre o amor de mãe. E a força que eu tinha vinha muito dela. Minha mãe, aparentemente, você vê ela meio chorosa, tal, extremamente sentimental. E aí você vê que no fundo, no olho da mãe, a única coisa que ela não quer é perder seu filho. Isso lhe dá força para lutar. Tipo, só mais hoje. Aguenta, não desiste. E isso ecoava muito durante o transplante. Eu sei que vai fazer parte desse transplante também. Mas, como eu falei, é só uma fase. E doideira esse foguetão, viu, cara? Me lembra o nome do episódio? Só me lembre. Empreendedores. O maior empreendimento da sua vida é a sua vida. Se você não tem vida, você não consegue ter o seu negócio, cuidar da sua família. Então, sua vida em primeiro lugar. Me desculpe se eu tô sendo invasivo, Luquinhas, mas eu acho que tudo que... Acredito demais, tudo que a gente passa na vida, primeiro, tem um porquê. E tudo que é difícil tem um papel de professor. Tem um papel de ensinar alguma coisa. A pessoa que passou por um momento difícil, uma situação difícil, e não aprendeu nada com isso, tem alguma coisa errada. Obviamente que um cara que tá nessa luta, né? Não sei se você enxerga como uma luta. Eu enxergo como uma guerra.
Um cara que tá nessa guerra desde os 19 anos, hoje você tem 30, né? Você deve ter aprendido muita coisa ao longo dessa jornada. Mas o que eu queria saber de você é qual foi sua maior lição? Qual foi o seu maior aprendizado? Seu grande aprendizado que você pode compartilhar com quem está acompanhando a gente? Eu acho que é autoavaliação. Eu acho que é uma coisa que eu tento praticar todos os dias. Onde é que eu errei? Onde é que eu posso melhorar? E tentar ser leve. Essa é uma coisa que, tipo, paz, ele é um pré-requisito. Você tá conseguindo, viu? Paz, hoje em dia eu faço reiki 2 vezes por semana. Eu sou muito grato ao papel do reiki na minha vida. Eu sou uma pessoa leve, então acho que quando a gente pensa positivo, a gente vê o bem, tenta fazer o bem, acho que coisas boas e pessoas boas chegam ao nosso lado. Acho que o reiki ele mudou minha vida num papel incrível. Quem puder, recomendo que faça um dia. Já tomei carão de algumas pessoas quando se envolve em religião, porque algumas religiões discordam, criticam. Mas é isso, tipo, aceitar a individualidade do próximo. No mínimo, respeitar. Sim. Esses dias eu vi que quando a gente julga alguém e aponta o dedo pra alguém, voltam 4 pra gente. Verdade. Então, tentar viver nossa vida, sabe? Tentar ser feliz sem deixar ninguém triste. Acho que é uma coisa que soa muito forte em mim. Fazer o bem. A gente tá aqui para fazer o bem. É a maior bênção, o maior passe ou a melhor energia quando você faz o bem. Quando você faz a caridade, não é a pessoa que recebe a caridade. No final das contas, quem recebe a caridade é você. O olhar, o obrigado de uma pessoa quando você faz uma caridade é indescritível. Quando você fraqueja, o que é que você faz? Qual é que é o seu gatilho? Antigamente era o esporte. Eu já cheguei a fazer 4 treinos no dia. Sério, velho? Sério. Fazendo imunoterapia. Hoje em dia não dá. E a gente tem que respeitar o processo. Eu não sabia, eu não consigo, como eu falei, acho que quase tudo é treinável. Eu já tentei treinar de todas as formas possíveis. Ler, estudar sobre meditação, mas realmente é algo que não rola pra mim. Mas rolava treinando. E eu conseguia me acalmar muito. Conseguia minimizar muito os meus problemas. A vida é feita de problema, né? É um bom profissional quem sabe resolver problema. É um bom pai quem sabe lidar com problemas. É um bom... E ensinar seu filho a lidar com problemas. Acho que a gente vive uma sociedade frágil, né? Por não saber lidar com problemas. Não, eu não tenho um papo na língua, não. A sociedade hoje é frágil. Eu não tenho um papo na língua, não. Quem discordar de mim, Bruno, paciência. Cada um que crie seu filho do jeito que quiser e achar bem entender, né? Porque quem vai ter o bônus ou o ônus vai ser a pessoa. O mercado de trabalho está refletindo isso. Sim, com certeza, com certeza. Hoje em dia, a questão de resiliência profissional... eu lido com licitação desde os 19 anos. E só um ganha. Você tem que saber ganhar e você tem que saber perder, cara. Quem é fraco não lida não com licitação. É simples. Porque só um ganha. Então, acho que o trabalho, ele me ensinou muito desde novo. Como é que tá a sua rotina de trabalho? Bicho, no momento parada. Total. Minha quimioterapia, ela é muito curta de um espaço de uma para outra. Eu faço uma quimioterapia amanhã, inclusive começa um novo ciclo. Na segunda-feira eu tenho uma injeção que faz parte do tratamento. Na quinta-feira eu já tenho outra quimioterapia. Então, em uma semana, em um dia eu faço 3 quimioterapias.
E aí, durante esse processo, chega em casa... Cama. Cama. Do meu quarto pra minha cozinha eu canso. E eu não tô exagerando, eu chego ofegante. E como foi que você construiu em volta de você, assim, no seu quarto, assim? Sei lá, televisão, videogame, não sei o que e tal. O que é que... Eu não sou muito fã do videogame, até brinco que eu vou comprar um em breve para ocupar um pouquinho o tempo. Porque é isso, eu nunca fui de estar parado. Então, Sim. estar parado para mim é um processo de aprendizagem, porque eu sempre fui do movimento. Televisão, acho que hoje em dia, pela quantidade de streams que a gente tem, ajuda bastante. Então, basicamente, televisão e celular. Hoje em dia, eles preenchem a maior parte do meu dia. A maior parte do dia acamado. Agora, no finalzinho, eu faço uma quimioterapia hoje, uma segunda e outra quinta. E aí, depois da quimioterapia de quinta, eu descanso 14 dias. Eu estou no final desse intervalo dos 14 dias. E aí... Que bom que casou pra... Foi, Estamos aqui, né? Não, hoje foi perfeito. Tipo assim, o dia tinha que ser hoje, até porque no próximo intervalo eu vou estar em São Paulo. Então, não foi acaso. E, velho, veja que louco, né? Eu falo muito sobre isso aqui. Como falei no começo do episódio, hoje é aniversário do meu filho, né? E aí a gente tinha na agenda 3 episódios hoje. E aí eu fiz, eita, marquei no aniversário de Guto, que não sei o que. Fiz, Gabi, velho, vamos ter que realocar, porque é aniversário de Guto e tal. Tenho que chegar cedo em casa. Eita, pô, mas tem Lucas. Falei, não, de Luquinhas não desmarque, não. Ricardinho Sá, meu amigo, dá check. Demais. Esse valeu muito. Eu acho que tem alguém, possivelmente alguém que está nos assistindo ou nos ouvindo, deve estar refletindo, o que é que isso tem a ver com empreendedorismo, inovação, tecnologia, gestão, startups, investimentos, indicadores, KPIs, OKRs, né, Ricardinho? Não é isso que explica aí. Não é isso que o Foguete Sem Ré trata, né? Não é essa a temática do Foguete Sem Ré? Acho que não. Por que a história de Lucas tem a ver com empreendedorismo, né? Turma, sendo bem simples, rápido e direto, como a gente costuma ser às vezes, né, Ricardo? A gente fala muito aqui no Foguete que não existe vida profissional e vida pessoal. É tudo vida. Está tudo conectado, está tudo linkado, né? As pessoas estão conectadas, os universos estão conectados. De 8 às 18 estou aqui na minha, né, na minha vida profissional. E a partir das 18 estarei na minha vida pessoal. Esqueça. O Foguete ele tem uma responsabilidade quase que social. Uma responsabilidade social, né, Ricardinho? Quase não. Uma responsabilidade social de principalmente inspirar quem nos acompanha. Por acreditar que não existe separação entre vida pessoal e vida profissional. Acreditamos que as pessoas elas podem se inspirar através de grandes histórias e a partir daí trazer seus insights e colher seus próprios ensinamentos e aplicar isso onde ela quiser, né? Já ouvi depoimentos de pessoas que nos acompanham que pegam um insight, um episódio do Foguete e aplica em alguma questão da vida pessoal que por mais que a gente esteja falando na sua grande maioria dos episódios de negócios, de business e por aí vai. Acredito demais que o episódio de hoje é um episódio muito importante para a história do Foguete, né? É uma história inspiradora e o que mais me surpreende assim, na fala de Lucas é a leveza com que ele aborda esse tema, essa segurança e a coragem até de se mostrar, né? De ser sincero e abrir tudo isso que ele abriu pra gente hoje. Que episódio, né, Ricardinho? Fantástico. A gente fala sempre, né, assista os episódios do Foguete com papel e caneta na mão, prepare o bloquinho de anotações aí. Eu acho que esse... O que é que você acha? Esse vale a pena a pessoa manter um bloquinho ou simplesmente abra sua cabeça? Esse tem que ouvir umas 2, 3 vezes. A primeira vez a pessoa vai se emocionar.
O lencinho é importante, né? O lencinho é importante. A segunda vez a pessoa vai começar a prestar atenção no que ela tem que prestar atenção, e acho que na terceira vez ela pode ouvir pausando e fazendo as anotações que ela tem que fazer, né, E Ricardo? fazendo os links que você falou que E aparentemente fazendo os não links. tem a ver com empreendedorismo, mas que tem Tem. tudo a ver. Lucas, meu irmão, Eu que agradeço. você é foda. Não sou nada. Você é foda. Você é gigante. É, Obrigado demais. Espero que chegue a muitas pessoas que estão... Inclusive, dê um recado final, né? Acho que é muito gratificante quando você ouve de uma pessoa não oncológica que... eu sirvo de exemplo, mas quando você ouve, recentemente eu ouvi de 2 pessoas que eu não imaginava a força que eu transmitia e passava para elas sem nem saber. Pô, isso ajuda muito, isso é muito gratificante. Você sabe que você está no Muito caminho mais certo. pra você do que pro outro, Sim, né? sim. Que louco isso. Porque eu tô na trajetória aí tem um bom tempo, então eu já tô quase PhD aí, como lidar com câncer. Diga, meu irmão. E é isso, você tem que saber lidar. Mas né? São 11 anos aí de formação. Sim. Acho que tem que ser, primeiro, corajoso. Uma guerra não tem espaço para as pessoas frágeis. Fato. O frágil ele vai embora na guerra. Então, fé, a primeira coisa, pensamento positivo. E não desistam. Tudo passa. A gente tá aqui de passagem. A gente tem data e hora para ir embora e só vai quando Deus quer. Então, Nosso amigão. não é quando a gente quer, não. É isso, a vida continua. Cardinho Sá, meu amigo. Boa. Isso aí. 11 anos de selo episodião. 11 anos de selo episodião. Turma, Boa. esse é o Foguete Sem Ré, sou Bruno Oliveira. Estamos aqui toda terça-feira, 5h30 da tarde, compartilhando grandes histórias de grandes pessoas, porque está tudo conectado. Valeu, obrigado, fui.